Olá, tudo bom? Bem, a gente vai iniciar aí, né, o nosso segundo bimestre e aí agora, a partir, né, desse período, a gente começa a ver um pouquinho sobre gases, né? Então, lá no primeiro bimestre, a gente trabalhou a parte de soluções, né? Então, soluções é um bloco grande que a gente discutiu bastante sobre e agora a gente entra aí um pouquinho na parte de gases. Na química, né, quando a gente fala um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, né? Nós temos aí os nossos gases, líquidos e sólidos, né? Os gases, de forma específica, eles têm propriedades e muitas discussões que a gente pode fazer sobre eles, então a gente acaba tendo um bloco específico para poder fazer essa discussão, tá? Então, começando a falar um pouquinho sobre isso, né? A gente começa com essa pergunta: qual seria então a diferença entre gases reais e gases ideais, né? O que é isso na realidade? Porque como assim? Gases reais e ideais. Os gases reais, né, é o que o próprio nome está dizendo. Gases reais é o que existe, é o que é real. Mas a gente tem também os nossos gases ideais, que estaria dentro aí de uma idealidade. Mas o que é isso propriamente dito, né? Então, traz aqui a diferença para a gente. Quando a gente fala dos nossos gases reais, o volume de uma molécula de um gás é praticamente desprezível, pensando que a gente está falando em uma molécula, tá? A gente não está falando de um conjunto de moléculas que vai gerar um volume, a gente está falando de uma molécula em específico. Então, o volume das moléculas, né, em gases reais são praticamente desprezível, e as moléculas gasosas têm interações praticamente desprezíveis entre si, porque isso significa, né, que no estado gasoso as moléculas elas estão muito separadas entre si. Então, quando a gente fala de um gás real, praticamente, né, não existe interação, justamente porque essas moléculas estão muito afastadas. Sendo que quando a gente fala de gases ideais ou perfeitos, né? Por que a gente vai colocar o gás em uma condição de idealidade? É justamente para a gente aí facilitar o nosso estudo. Porque quando a gente trata o gás como ideal ou um gás perfeito, a gente vai considerar que o volume das moléculas daquele gás é nulo, ou seja, inexistente, o volume das moléculas, e as interações entre as moléculas também são nulas, né? No período entre os choques. Então, mesmo que as moléculas choquem entre si, não vai existir interação. Então, quando a gente desconsidera o volume e as interações, torna o estudo mais facilitado. Porque se a gente for considerar o volume das moléculas e as interações entre si, tornaria todo o estudo que a gente vai fazer mais complexo, né? Então, esse estudo dos gases reais, propriamente dito, é um estudo que a gente faz a nível superior. Então, a nível superior, a gente adentraria aí nessa ideia dos gases reais. Mas aqui no nosso contexto, a gente vai ficar nos gases ideais, então tratando todo o gás que a gente for estudar como ele estando em uma condição de idealidade, tá? E aí fala, né, que gases submetidos a altas pressões não podem ter seu comportamento associado ao de gás ideal, pois as suas moléculas estão muito próximas e se chocam com frequência. Então, se a gente tiver essa condição específica, né, de uma pressão muito alta, faz com que a gente acabe não podendo associar essa condição, né, a de um gás ideal, porque o gás, para ser ideal, né, não pode se ter interação entre as moléculas. Se esse gás estiver submetido a uma alta pressão, vai acontecer justamente ao contrário, a gente vai ter muita interação entre as moléculas, né? Então, não teria como a gente ter essa condição de idealidade. Então, falando um pouquinho aí, né, sobre as propriedades dos gases, a gente tem aí, né, que o estado mais simples da matéria é justamente nesse estado gasoso, né? O estado gasoso, ele adquire a forma de qualquer recipiente na qual ele esteja. Então, o gás, ele não tem uma forma em si, né? Ele vai assumir a forma
de onde ele estiver. E aí fala que o estado físico de uma substância vai ser propriedades físicas, então a gente sabe que os gases terão propriedades específicas, essas propriedades serão diferentes das dos líquidos, que serão diferentes das dos sólidos, né? E aí, quando a gente fala de gases, a gente vai estar falando aí das nossas variáveis de estado, né? Então, quais são as variáveis de estado que a gente pode ter? Nós vamos estar falando aí de 3 variáveis de estado. A primeira variável de estado que a gente tem é a pressão, né? Então, a pressão, quando a gente fala de gases, a gente fala muito sobre a pressão, né? E o que é isso propriamente dito? Bem, a pressão, se a gente for falar, né, em relação à definição da pressão, é justamente uma força exercida em uma área, né? E aí, consequentemente, essa força que vai ser exercida, né, sobre uma determinada área, por consequência, vai fazer com que as moléculas elas tenham, né, vários choques. Elas vão se chocar tanto entre si quanto na parede do recipiente. E aí essas colisões que acontecem na parede do recipiente vai estar diretamente associada à pressão que esse gás vai estar submetido. Então a gente vai pensar que quanto maior for o número de choques, maior é a pressão. Por consequência, maior vai ser a força exercida sobre uma determinada área, tá? E aí, quando a gente fala de pressão, né, nós podemos ter essas unidades de medida. Então, a gente tem aí que um atm equivale a 76 centímetros de mercúrio, que equivale a 760 milímetros de mercúrio e que equivale a 1,013 10 a quinta pascal, né? Então, são equivalências que a gente tem aí. Normalmente, a gente vai trabalhar mais aí com atm e pascal, né? Milímetros de mercúrio pode aparecer também, mas normalmente é pascal e atm. E aí, né, como unidade do nosso sistema internacional, é o pascal. Outra variável de estado que a gente tem é a temperatura, né? A temperatura ela vai fornecer justamente a medida desse grau de agitação das moléculas, né? Então, a energia cinética média que a gente vai ter ali no sistema. E é importante, né, a gente destacar que quando a gente tem corpos com diferentes temperaturas e que são colocados um em contato com o outro, a gente tende a ter uma transferência de calor até a gente atingir um equilíbrio térmico. Então, a gente não pode confundir temperatura com calor, né? Por muitas das vezes, né, quando a gente usa a expressão, eu estou com calor, essa expressão ela não é muito correta, né? Porque estar com calor, a gente entende que o calor está dentro da gente. E o calor, o que é o calor propriamente dito? O calor é uma energia em movimento, né? Então não tem como o calor estar retido em um corpo. Um corpo, ele pode ter uma determinada temperatura, que essa medição vai ser gerada, né, com base nesse grau de agitação das moléculas do corpo. Então, um corpo de maior temperatura, se ele for colocado em contato com um corpo de menor temperatura, a gente sempre vai ter a transferência de calor, de forma natural, né? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa transferência de calor vai acontecendo até que a temperatura se iguale. E aí, quando essa temperatura se igualar, né, a gente vai falar que o equilíbrio térmico foi alcançado. A mérito de unidades, né, as unidades que a gente mais trabalha é o Kelvin e o grau Celsius, né? Então, se a gente tiver uma temperatura em grau Celsius e a gente quiser converter para Kelvin, a gente tem que pegar a temperatura em grau Celsius e somar com 273. Aí eu coloquei 273,15, né? É um valor mais ou menos aí exato,
Esse valor é maior, mas é aproximadamente a 273. Então, por exemplo, né, se a gente tivesse uma temperatura de 20 graus Celsius, se a gente quisesse converter para Kelvin, a gente faria 20 mais 273, então a gente teria 293 kelvins. Então, 20 graus Celsius é a mesma coisa que 293 kelvins, tá? Então, essa seria a ideia. E nos nossos problemas, né, vai ser comum. Por muitas das vezes aparecer o grau Celsius, mas a gente ter que usar em Kelvin, por exemplo. E aí a próxima variável de estado, né, que a gente tem é o volume, né? Então, o volume é justamente o espaço que o gás vai ocupar, né? Então, quando a gente fala aí de volume, né, as unidades que a gente pode aí estar trabalhando é justamente em função do litro ou em função de unidade de dimensão, né? Então, é importante a gente saber que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Então, transformar uma unidade na outra, ou a gente vai dividir por 1000 ou multiplicar por 1000, né? Para a gente poder aí chegar nas unidades. E outra variável de estado que a gente pode destacar é o número de mols. O número de mols, né, representado aí pela letra N, nada mais é do que uma quantidade de matéria, né? Essa quantidade de matéria é o que equivale aproximadamente a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, um mol de qualquer coisa vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23, sendo aí a nossa constante de Avogadro, né? Que vai dizer aí pra gente essa quantidade de matéria que a gente tem no mol. E aí, né, com base nas nossas variáveis de estado, né, conhecendo agora as nossas variáveis de estado, a gente vai entrar um pouquinho nessa questão das transformações gasosas, né? Então, a gente vai ver que nós podemos ter 3 transformações gasosas. A primeira é justamente uma transformação isotérmica. Essa transformação isotérmica, ela é conhecida como a lei de Boyle-Mariotti, né? E o que isso significa? Bem, primeiro, uma coisa que é importante da gente pensar, né? Que quando a gente fala de uma transformação gasosa, a gente vai ver que vai estar tendo mudança na variável de estado. Nós temos 3 variáveis de estado: temperatura, pressão e volume, né? Em relação à quantidade de matéria, se eu tenho um sistema fechado e ele for sofrer uma transformação, uma mudança de pressão, volume ou temperatura, se esse sistema estiver fechado, a quantidade de matéria fica inalterada, né? Então, mesmo que eu mude as outras variáveis de estado, a quantidade de matéria não vai mudar, visto que eu não estou adicionando mais gás àquele sistema, né? Então, com base nisso, a gente vai pensar que uma transformação isotérmica, a gente sempre vai associar esse prefixo iso a uma ideia de igual. Então, uma transformação isotérmica é porque a temperatura permanece constante, permanece igual. A temperatura não muda com aquela transformação. Então, é como diz aí, com a temperatura sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Então, a gente vai ter o seguinte: quando a gente tiver uma transformação isotérmica, a relação das outras duas variáveis de estado, porque se é isotérmica, a temperatura é constante. Por consequência, as outras duas variáveis de estado vai variar. Então, tanto a pressão quanto o volume vai variar. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa expressão. Ou seja, isso quer dizer que a pressão inicial vezes o volume inicial, o produto disso, é igual à pressão final vezes o volume final. Então, mostra pra gente que quando há transformação
ela é isotérmica, o produto, né, da pressão pelo volume se mantém constante, tá? E a relação desse produto, da pressão vezes o volume inicial e final, é uma relação de igualdade. Então, a gente pode pensar o seguinte: se a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final, vamos supor que a pressão do início, né, seja de 2 atm e o volume do início seja de 1 litro, tá? Aí, vamos supor que a pressão, ela diminua. Então, agora a pressão, ela vai ser de 1. Para isso ser uma igualdade, se desse lado, né, a pressão vezes o volume inicial foi 2 vezes 1, isso dá igual a 2, o produto também tem que ser 2. Então, necessariamente, o volume do fim vai ter que ser 2. Então, isso mostra o seguinte: quando a pressão, se a gente for analisar a pressão do início e a pressão do fim, a pressão diminuiu. Se a gente analisar o volume do início e o volume do fim, o volume aumentou. Então, para isso ser uma igualdade, à medida que a pressão aumenta, o volume vai diminuir, ou à medida que a pressão aumenta, que a pressão diminui, o volume vai aumentar. Então, é por isso que diz aqui que é uma relação inversamente proporcional, tá? Então, mostra aqui pra gente um esqueminha, simplesmente mostrando que, pro lado esquerdo, a gente teve um aumento de pressão. Para a gente aumentar a pressão, consequentemente, a gente diminuiu o volume. Agora, para o lado direito, a gente teve uma diminuição da pressão, que por consequência, para isso acontecer, a gente teve aumento do volume, tá? Então, isso vai configurar para a gente uma transformação isotérmica. Então, aqui a gente tem a análise gráfica disso, né? Na qual mostra aí pra gente a pressão versus o volume. E aí nós temos aqui a apresentação de 3 isotermas, que a gente chama, né? A isoterma, cada isoterma, ela se encontra aí em uma temperatura específica, né? Mas a gente pode afirmar, né, analisando o perfil das isotermas, à medida que a pressão diminui, o volume ele aumenta, né? E o que a gente já espera que seja um comportamento inversamente proporcional. Na análise dessas isotermas, quanto mais externa a isoterma for, maior a temperatura dela, tá? Então, T3 é maior que T2, que é maior que T1. Agora aí a próxima transformação que a gente tem é a transformação isobárica, ou a primeira lei de Charles e Gay-Lussac, né? Então, agora se a transformação é isobárica, isobárica vem da ideia da pressão ser constante, né? E aí a gente vai pensar que se a pressão ela for constante, o volume e a temperatura vão mudar, né? E aí como que é a relação entre eles? A gente já tem agora razões entre, né, o volume inicial e a temperatura inicial, o volume final e a temperatura final. Então, a gente tem que o volume do início dividido pela temperatura do início é exatamente igual ao volume do fim dividido pela temperatura do fim. E aí a gente vê que, se a gente for pensar, colocar em números, né? Vamos supor que o volume do início é de 20 litros, pode ser. Então, o volume do início de 20 litros, a temperatura do início de 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Se o volume aumentar, então antes tinha 20 litros, vamos supor que o volume agora é de 40 litros. Qual vai ter que ser a temperatura para isso ser uma igualdade? Então, 20 dividido por 10, a gente tem 2. Então, 40 dividido por quanto que vai dar 2 também? Seria 20, né? A gente vê que aqui a gente tem que colocar 20.
Então, qual é a análise que a gente faz? À medida que o volume aumenta, a temperatura também vai aumentar para tornar essa lei verdadeira. Então, quando a gente tem uma pressão constante, o volume e a temperatura vão ter uma relação diretamente proporcional, tá? Se a gente for aí, ó, fazer a análise gráfica, aqui, né, a imagem mostra justamente isso, né? Mostrando que existe essa relação diretamente proporcional, tá? Aumentou o volume, a temperatura, ela também vai aumentar. E outra coisa é que isso acontece de forma proporcional, né? Porque se a gente for ver aqui, ó, o volume aumentou, mas não aumentou de qualquer forma. O volume, ele aumentou 2 vezes, ele duplicou. E aí a gente vê que a temperatura também, né? Existe uma proporção para isso acontecer. Por isso que a gente fala que é uma relação diretamente proporcional, tá? E aí, da mesma forma que a gente tem a análise gráfica na transformação isotérmica, a gente vai ter a análise gráfica na transformação isobárica. E aí agora, né, a gente tem esse perfil de gráfico. Agora a gente vai chamar, né, cada linha dessa como uma isóbara. E aí a gente vê que talvez quanto mais superior for essa isóbara, né, menor é a pressão. Então, quanto mais inferior a isóbara, maior a pressão. E aí a gente vê que justamente nesse perfil de gráfico, né, quanto maior o volume, maior a temperatura. Então aqui, se a gente for analisar, né, se for pensar nesse ponto, tem aqui uma temperatura. Um minutinho só que travou. Então tá lá. Se a gente for considerar esse ponto, eu vou ter uma temperatura X aqui e eu vou ter lá um volume Y. Se a gente for considerar esse ponto, a gente vê que a temperatura aumentou, então X mais alguma coisa, enquanto que o volume também aumentou, Y mais alguma coisa. Então a gente vê que à medida que a temperatura aumenta, o volume também vai aumentar. A próxima transformação que a gente tem é a transformação isocórica ou isovolumétrica. É comum aparecer as duas palavras. É uma ou outra, né? Tipo, não tem uma que é mais importante que a outra. Mas, sugestivamente, isovolumétrica vai dar a ideia de que o volume é constante, né? Então, o volume sendo constante, a pressão e a temperatura vão mudar. E aí, essa alteração vai acontecer de forma diretamente proporcional. Então, a gente vê aí. A pressão do início dividido pela temperatura do início vai ser igual à pressão do fim dividido pela temperatura do fim, né? E aí, devido a essa razão e pela mesma explicação que eu terminei de dar lá na transformação isobárica, vai ser uma relação diretamente proporcional. Justamente, enquanto um aumenta, o outro também aumenta na mesma proporção, tá? Então, a gente tem aí o perfil do gráfico, similar aí à transformação isobárica, né? E aí a gente tem que quanto mais superior for a isócora, que agora são as linhas, né? Quando a transformação isocórica, menor vai ser o volume existente ali, tá? Mesma ideia quando se trata lá da pressão. Isso aqui é um videozinho que mostra exemplos, né, das transformações gasosas. Eu vou ver se eu consigo colocar esse videozinho para vocês, tá? Lá no Moodle, que aí vocês podem ver.
E aí, né, a gente tem alguns pontos importantes a se destacar quando a gente fala dos nossos gases. Primeira questão é quando a gente trata, né, da CNTP. A CNTP, que são essas condições normais de temperatura e pressão, que condições são essas? É quando justamente a gente tem um ATM e a temperatura de 0 graus Celsius, que equivale a 273 kelvins. Não podemos confundir a CNTP com a CATP, porque a CATP já serão condições ambiente de temperatura e pressão. Então, se a gente tiver condições ambiente, a temperatura já é de 25 graus Celsius, a pressão de 1 atm, tá? Nós temos aí também a nossa equação geral dos gases. Essa equação ela vai ser aplicada quando tanto a pressão, quanto o volume, quanto a temperatura, quando as três variáveis de estado se alteram. Porque até agora as transformações que a gente viu eram de justamente um se manter constante e os outros dois variarem. Aqui não, né? Aqui é quando a gente tem a mudança das três variáveis de estado. Muda a pressão, o volume e a temperatura. Uma outra equação que é muito útil que a gente utilize é justamente essa equação de Clapeyron, que vai vir falar do PV igual a I em RT. Então, a pressão é o P, né, de pressão, o V de volume, o N é o nosso número de mols, R é a nossa constante, T é a temperatura. A partir de agora, todas as temperaturas, onde tiver T nas fórmulas, essa temperatura precisa estar em Kelvin, tá? E aí é a partir da equação de Clapeyron que a gente chega na constante dos gases, né, em ATM, que é de 0,082. E aí, como que se chegou nesse valor, né? A gente vai utilizar as condições na CNTP. Então, a gente tem que na CNTP a pressão é de 1 atm, o volume de 22,4 litros, porque a gente tem que lembrar que 1 mol de qualquer gás na CNTP tem 22,4 litros. Vamos considerar 1 mol para a gente poder chegar no valor da expressão, então a gente vai considerar por mol, e a temperatura de 273 kelvins, visto que a gente está considerando a CNTP. Então, dessa maneira, a gente chega na constante de 0,082, que é a constante aí dos gases, tá? Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu trago um pouquinho aí em relação à lei de Avogadro. A lei de Avogadro vem dizer lá pra gente, se dois gases ocupam os mesmos volumes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles têm o mesmo número de mols, logo, o mesmo número de moléculas. Então, na prática, né, isso vai ser aplicado à ideia do volume molar. Então, o volume molar é justamente o volume ocupado por 1 mol daquela substância, né? Então, se a gente estiver na CNTP, sob as condições de 0 graus Celsius e 1 atm, 1 mol vai equivaler a 6 vezes 10 elevado a 23, ou 6,02 vezes 10 elevado a 23 de moléculas, que equivale a 22,4 litros. E aí, dependendo da substância que for, né, a gente vai ter que calcular a nossa massa molar, tá? Nós vamos fazer exercícios sobre isso, né? Para a gente poder ver como que isso é cobrado. Agora a gente tem uma partezinha aqui de misturas gasosas, mas eu acho que, deixa eu olhar. Beleza, dá pra gente falar um pouquinho disso. Porque até agora, né, a gente estava falando de sistemas individuais, né, considerando um gás. Só que esse gás, ele pode ser misturado, né? Então, a gente pode ter uma mistura de gases. Então, por isso aí as misturas gasosas. Então, a gente tem aí que a pressão parcial de um gás em uma mistura gasosa é a pressão que esse gás exerceria caso estivesse sozinho no recipiente que contém essa mistura. Então,
Quando a gente tem uma mistura de gases, cada gás vai ser responsável por uma pressão, né? E aí, quando a gente fala de pressão parcial, a gente vai estar falando da pressão de um gás específico, tá? Então, a pressão parcial é justamente a pressão que aquele gás de forma individual exerceria. Não vai ter como ele exercer essa pressão de forma individual, justamente porque quando ele está no sistema, né, ele está em conjunto com outros gases. Mas na teoria, né, a pressão parcial seria a pressão que ele iria exercer sozinho, tá? E aí, uma das coisas que é importante que a gente fale, nesse contexto das misturas gasosas, é justamente a fração que aquele gás tem na mistura. Então, aí a gente precisa falar da fração molar. Então, o que seria essa fração molar, né? Definido aí por essa letra X. Justamente vai ser a razão entre o número de mols da substância que a gente está analisando da mistura, que aí no caso é A, dividido pelo número de mols total. Tem como a gente encontrar a fração molar também em função da pressão, como em função do volume. Pensando que a gente vai pegar a pressão daquele gás, dividir pela pressão total, ou o volume daquele gás e dividir pelo volume total, tá? E aí, né, para a gente poder falar da pressão de cada um desses gases que compõem, né, a nossa mistura, a gente vê aqui uma extensão da fórmula da lei da equação de Clapeyron, perdão, que é o PV igual a nRT. Então, a gente vê aqui, ó, de certa forma aqui já é apresentado para a gente a lei de Dalton, mostrando que o somatório das pressões parciais vai fornecer a pressão total, vezes o volume. Aí, o que acontece com o volume? Percebam que o volume não está aqui que o volume da mistura é o volume de A mais de B mais de C. Por quê? Porque não faz sentido. Porque o gás, ele ocupa todo o espaço de onde ele estiver. Então, o volume de A vai ser exatamente igual ao volume de B, vai ser exatamente igual ao volume de C, porque o volume que esses gases ocupam é o espaço na qual eles estão, independente da quantidade de gás que tenha, tá? Agora, o número de mols, cada gás vai ter o seu somatório vai dar o número de mols total, vezes R, que é a constante dos gases, vezes T, que é a temperatura em Kelvin, tá? Então, a gente tem aqui uma expressão do PV igual a nRT em relação a cada gás específico. Então, isso é uma das formas da gente calcular a pressão parcial, se a gente quiser saber a pressão de forma individual, de A, de B ou de C. Outra maneira que a gente tem de encontrar as pressões parciais é pegando a fração molar e multiplicando pela pressão total. Então, se eu pegar a fração molar do gás que eu quero saber a pressão parcial e multiplicar pela total, eu vou ter a parcial dele. Então, o mesmo aconteceu com B, o mesmo aconteceu com C, tá? Reforçando aqui que o somatório, né, das pressões parciais equivale exatamente à pressão total, tá bom? Bem, então para hoje é isso, né? A gente ter esse panorama de gases. Vou estar colocando lá para vocês, juntamente com a aula, alguns exercícios, tá bom? Um abraço.